Anteriormente nessa obra, o protagonista parecia muito feliz com a espada que ganhou, e o seu pai ficou orgulhoso da sua reação, já que na sua mente, Arel não tinha nenhum talento para artes marciais. E aí pessoas, como vocês estão? Só passando aqui para agradecer pelos mais de 40k de inscritos, sério, vocês são demais. E agora, bora rumo à nossa meta que é 45k. E bom, infelizmente essa daqui vai ser a última parte desse manhwa, pelo menos por um tempo, já que não tem mais capítulos disponíveis. Então é isso, bora pro recap. Depois de entregar a espada para Arel, quando ele menos esperava, o protagonista levou um tombo com a espada, deixando assim todos assustados. Isso tudo porque ele não quer se comprometer com espadas, já que em sua outra vida, isso o levou de arrasta para cima. Ele também temia uma possível concorrência com Kanya, já que ela já dominava essa área. O prota precisava pensar até que ponto poderia se envolver, então ele agradece ao seu pai pelo presente. No entanto, diz que suas habilidades com esgrima ainda estão no nível de uma criança. Sendo assim, ele acha melhor a espada ficar com a sua irmã Kenya, que parecia surpresa com a decisão do prota. Arel acredita que ela está evoluindo na velocidade da luz, e isso deveria ser o suficiente para ser tratada como uma elite no reino. Se ela seguisse nesse ritmo, logo chegaria a classe de especialista em aura, onde existem apenas 30 pessoas no reino. Então o protagonista entrega a espada para Kenya. O rei diz que entende o que ele quis dizer, no entanto isso tinha uma condição: ela deveria mostrar suas habilidades dignas de ganhar essa espada. Kenya não esperava aquilo, e Arel não imaginava o seu pai usando uma espada. O rei então manda que Kenya o ataque, mas ela parecia nervosa. O protagonista então a incentiva, dizendo que ela consegue e que essa é a sua grande chance. Sentindo mais confiança, ela se posiciona e logo seu pai diz que a sua postura é diferente das dos outros cavaleiros. O prota se pergunta se ele consegue perceber isso apenas olhando para ela. A Kenya pede para que o rei a guie. Logo uma ventania muito forte aparece. Livana não entende o que é aquilo. O prota diz que a força e mana de Kenya tem um rendimento muito alto, que ela até mesmo conseguiu atingir uma velocidade invisível aos olhos de pessoas comuns. Ela não entende porque sua irmã parece mirar primeiro seu ataque na cabeça do rei, mas terminando a luta, o rei diz que nem os seus cavaleiros emanam tanta aura quando duelam com ele, mas Kenya diz que ainda tem muito o que melhorar. O rei fala que ouviu falar que Arel que ensinou a esgrima a Kenya. O prota diz que na verdade apenas sua teoria havia funcionado. Ele continua dizendo que de acordo com sua pesquisa, a esgrima existente não combinava com sua irmã, e na verdade ela parecia ter algum talento para a aura, e o que ele fez foi apenas dar um conselho. O rei então pergunta se é possível ensinar isso para outras pessoas. Logo o protagonista percebe que esse era o real motivo do seu pai ir lá. Ele provavelmente queria espalhar esse método de treinamento para os seus cavaleiros e montar um exército invencível. Em seu pensamento, Arel diz que não vai fazer isso, então ele fala ao rei que se ele espera os mesmos resultados de Kenya, isso seria difícil, pois ela já havia nascido com muito potencial, e como eles convivem juntos desde criança, ele teve tempo para lembrar cada movimento dela. O seu pai diz que entendia, mas o protagonista pensa que até daria para ensinar a eles, mas lhe daria muito trabalho, e ele não gostaria de ficar vendo aqueles homens suados o dia todo. Arel acha que é melhor dar alguma esperança para o seu pai, então ele diz que é possível os tornar um pouco mais fortes, entretanto com a condição de ser apenas para membros reais, já que o protagonista acredita que os outros nobres são como hienas para o rei, logo não tem necessidade de treiná-los. O seu pai fala que entende e que passarão seu método apenas para a linhagem real. Arel parece feliz em saber que o seu método de treinamento será passado de geração em geração, isso na família real. Ele diz que os cavaleiros terão que treinar muito durante meses, e meses depois, enquanto o rei treina, ele fica surpreso em como está atingindo o nível de especialista em pico. Logo percebe que o método do Arel tem dado muito certo. Ele imagina que o prota é quem mais precisa dele, mas não consegue por causa do seu corpo fraco. O rei diz que precisa fazer alguma coisa, até que chega a notícia que Arel terá um cavaleiro exclusivo. Ele parece não entender o porquê disso, então o funcionário fala que o seu pai selecionou os mais talentosos, mostrando vários papéis onde está o currículo deles. O prota diz que há anos atrás ele nem teria sido notado, e que agora o olhar das pessoas melhorou sobre ele. Arel conta que é preciso ter sucesso para desfrutar dos privilégios, mas ainda assim fala que não precisa de um guarda. Pensando melhor, ele fala que não tem planos de mostrar sua força no futuro, mas que incidentes ainda poderiam acontecer, isso como da última vez. Então ele pergunta ao funcionário se poderia escolher 3. Ele responde que o rei disse que poderia escolher até todos se ele quisesse, mas ele fala que não precisa de
e tantos, e agora ele precisa considerar todos os fatores, habilidades, personalidades e assim por diante. Arel fala que precisa fazer a escolha certa, mas que se tivesse que escolher, deveria ser uma mulher, então ele precisa começar com uma entrevista. Todas chegam e ele sente uma enorme pressão com todas o olhando. Ele pensa que elas são excelentes cavaleiras, mas não era o que ele imaginava. Uma das garotas pergunta se ele está bem. Ele responde que sim, e que não deve se preocupar. Arel percebeu que o seu rosto mostrava insatisfação, mas não queria que elas notassem aquilo, já que treinaram sem parar para poder estar ali. Então ele decide começar logo a entrevista, até que uma garota começa a falar, e ele percebe que ela tem mais músculos que o próprio rei, e com certeza ele estará seguro se ela for a sua guarda-costas. Enquanto olha o perfil de cada uma, ele nota que uma cavaleira tem aura nobre, e comparada com as outras, ela era diferente. Depois de responderem as perguntas, o prota pede para que elas esperem lá fora, por mais que ele só queria a escolta como apenas exibição. Ele precisa fazer a escolha certa, e agora que está sozinho, o protagonista decide usar uma de suas habilidades, que se chama Criação de Origem Qigong. Ela é uma técnica secreta que estimula o cérebro a revelar habilidades que você desconhece, e só pode ser adquirida ao atingir o nível de taoísta imortal, e que treinou por muito tempo, mas isso é moleza para um ex-profissional igual ao prota. Agora ele decide fazer a segunda entrevista, então ele manda entrar uma por uma. Ele percebe que algumas ali têm intenções diferentes, então rapidamente as mandam embora. Arel consegue ver a cor de suas almas e emoções, e mesmo que elas não o machuquem, elas podem espioná-lo, por isso ele deve escolher com cuidado. O prota fala que só uma cavaleira chamou sua atenção, e o nome dela era Asha, mas ele precisava de pelo menos duas, então ele cogita até chamar um cavaleiro, até que de última hora chega uma cavaleira, e ela se chama Seina. O protagonista vê que ela tem a alma limpa, e parece ser bem sociável, mas a sua experiência deixava a desejar. Arel diz que ela já esteve em todas as ordens de cavaleiros do reino. Seina responde que isso é vergonhoso, mas o motivo é que ela viaja muito. O prota imagina que ela pode ser igual àquelas crianças problemáticas, mas como ele não vê problema na mudança nas suas emoções, acredita que não precisa se preocupar com o motivo de suas transferências. Arel diz que a entrevista acabou, e agora vai anunciar as que foram aprovadas. Ele dá boas-vindas a Asha e Seina, e agora o total de membros aumentou. O prota percebe que Seina é mais séria que Asha enquanto está trabalhando. Uma das garotas perguntam a razão pelo qual o prota as levou num lugar tão distante. Ele diz que não conhece as suas habilidades e pede para que elas mostrem a ele. Arel acredita que será problemático se elas ainda estiverem na classe de praticante de aura. Asha pergunta como elas devem mostrar suas habilidades. O protagonista diz que elas podem lutar entre elas. As garotas topam e Arel está muito ansioso para saber quem é a mais forte. A Seina diz estar muito curiosa e pergunta se Asha também está. Ela responde que sim, e o protagonista queria até uma pipoca para assistir essa luta. Seina pergunta se ela deve seguir alguma regra, então o prota percebe que mesmo que ele tenha dado a ideia, elas pareciam bem motivadas. Ele diz apenas para elas não se machucarem. Seina fala para Asha que irá pegar leve, já que ela tem mais experiência, mas Asha responde que não precisa e que está confiante em suas habilidades. Arel acredita que a luta delas não vai muito longe, e depois de bater as mãos, ele autoriza a luta, e logo é arremessado para longe. Ele só pensa que mandou elas pegarem leve. Agora ele precisa observar as suas habilidades. A Asha dá um ataque bastante poderoso, mas Seina previu seu ataque e com isso contra-atacou. Arel pensa que como Asha está com uma lança, fica muito difícil dela revidar, mas a garota resolve dar um chute. Seina diz que chutar é um pouco demais. A outra garota responde que não faz sentido ouvir isso dela. Arel pergunta por que elas estão levando isso tão a sério. Pelo jeito que as coisas estão indo, ele imagina que só vão parar quando forem de base. Então ele manda que elas parem imediatamente e diz que observando as suas habilidades, elas têm muito o que melhorar. As garotas perguntam em como podem fazer isso. O protagonista fala que Asha é muito impaciente, porque se concentra demais em sua velocidade. E Seina parece um pouco confusa, porque está acostumada ao combate corpo a corpo. Asha diz ao prota que ouviu falar que ele orientou Kenya e pergunta se ele vai fazer o mesmo com elas. Arel percebe que Kenya também é famosa entre os cavaleiros. Ele responde que agora que elas se tornaram suas guarda-costas, ele pretende as deixar ainda mais fortes. Asha diz que quer muito e Seina diz que não quer incomodá-lo, mas o prota fala que não é nenhum incômodo. Enquanto elas estiverem do seu lado, elas devem se tornar mestres da espada. O protagonista grita que o treinamento de cavaleiro havia começado e as garotas ficam confusas.
costas. Eles chegam na sala e Seina pergunta ao prota se o treinamento será lá, pois a sala era muito pequena. Ele fala que não, e que ali será apenas as palestras. Então ele pega um livro com suas orientações e diz que se der certo, ele vai vender aos cavaleiros. Depois de ler, as garotas dizem que não entenderam nada. Ariel fala que tá tudo bem, e não esperava que elas mudassem apenas em ler um livro. A garota fala que isso é cruel. O protagonista começa a explicar que a quantidade de mana que pode ser armazenada é basicamente diferente. Ariel conta que o corpo tem um caminho de circulação de mana, mas o delas no momento está bloqueado. Ele explica também que se elas gastarem força tentando emitir aura sem ter cuidado, é muito perigoso, e quando o caminho da circulação não está aberto corretamente, forçá-lo fará cair em um estado de ki desviante. Em vez de usarem a aura, o seu corpo vai de base. O protagonista fala que agora elas precisam aprender a aceitar naturalmente essa energia em seu corpo e fazer com que circule com eficiência. Ele ainda promete que se elas conseguirem aprender isso, mudarão a forma de como usar a aura. As garotas parecem ter entendido tudo, então Ariel fala que depois irá dizer a teoria e a aula que mais se adequa a cada uma. Agora, eles seguem para o treinamento especial de cavaleiro exclusivo, isso no seu capítulo 2. Começando pela Seina, Ariel diz que ela precisa aprender a focar a sua aura. Ela diz que consegue usar muito bem, então ele pede para que ela use nos 2 braços e nas pernas ao mesmo tempo, mas ela não consegue. Prota já imagina que ela só sabia usar em um lugar, isso porque geralmente se concentra apenas nas áreas que precisa, e com a rápida taxa de consumo de aura, se desgasta rapidamente. Seina diz que se tiver que usar em todo o seu corpo ao mesmo tempo, os seus sentidos não conseguem acompanhar. O protagonista encosta suas mãos na Seina. Ele fala que é mais fácil se concentrar se estiver consciente da temperatura de seu corpo. Depois de um tempo, parece ter dado certo, e Seina tinha aura nas suas 2 mãos. Ela diz que as mãos do prota são muito macias, mas ele manda ela parar de bobagem e se concentrar. A garota pergunta se é aquilo que acontece quando toca nas mãos do Ariel. Ele fica se perguntando se ensinou errado, mas diz que pelo menos deu certo. Com Asha, o prota diz que ela é impaciente e chutou Seina sem pensar 2 vezes, mesmo sabendo que as habilidades da garota corpo a corpo eram melhores que a dela. Ele ainda diz que quando se trata de luta, é importante manter a calma. Asha pergunta se é por isso que ela precisava fazer aquele treinamento. Ariel diz que sim, e sobe em suas costas. Ela fala que não sente nada além do peso do prota, mas ele fala que ela precisa se concentrar até que esse sentimento desapareça por conta própria. O prota diz que ela deve manter a calma, como se nada pudesse atrapalhar, e ela concorda. E já à noite, uma garota parece comentar sobre o protagonista. Ela diz que não deve se preocupar, mas pelo jeito, ele se tornou um grande problema, e que agora ela terá que cuidar disso. Enquanto Asha passeia pela floresta, ela se sente mais forte depois das orientações do prota. Além disso, ela diz que não achou o treinamento difícil. Asha Pernil era uma nobre da falida família Pernil. Ela pergunta se merecia tanta orientação do prota, e a sua família não era muito rica, e como viviam no pequeno campo, eles entraram em colapso, devido à fome causada por ataques de monstros. Seu pai ficou para trás tentando parar os ataques, e mandou que Asha cuidasse de sua família. Depois de um tempo, até os nobres que tinham um bom relacionamento com a família Pernil viraram as costas para eles. No final, Asha se ofereceu para se juntar à Ordem dos Cavaleiros para poder sobreviver, e graças às suas artes marciais, ela rapidamente despertou a sua aura e foi designada para a capital real, a 15ª Ordem dos Cavaleiros sob o comando do reino. Essa ordem possuía apenas pessoas repugnantes, e o pior entre todos os comandantes cavaleiros, que era incompetente e preguiçoso, e mesmo sendo velho, ele ainda era iniciante de aura, que conseguiu sua posição apenas pelas suas conexões. Ele já deixou Asha desconfortável algumas vezes, quando por exemplo pegou no seu braço e disse que tinha um treinamento exclusivo para ela, e também a chamou para jantarem juntos. Asha respondeu que da próxima vez dividiria seu corpo em 2, e ainda sobre a sua história, Asha se candidatou para guarda-costas, mas nunca imaginou que ela conseguiria, e que graças a isso, a vida da sua família melhorou. Agora, ela só precisava de um pouco mais de dinheiro para pagar a escola do seu irmão. A garota diz que todas as coisas boas que estão acontecendo é graças ao protagonista, e que deveria retribuir essa gentileza. Enquanto isso, Seina conversa com um dos funcionários, e diz que se candidatou porque estava desesperada. Ele pergunta se ela acorda cedo, como esperado de uma guarda-costas do príncipe, mas ela só responde que não era isso, só que ainda não se acostumou com o trabalho. Seina Geryu veio de uma família que tinha sido mercenários por gerações. O lugar onde ela cresceu era uma tribo mercenária que não pertencia a nenhum país, já que eles ficavam mudando de um lugar para o outro. Um dia, o pai
pai de Seiya disse a ela que a renda dos mercenários tinha diminuído e que um dia eles não teriam mais o que fazer. Por isso, ela deveria conhecer o mundo. Ele fala que dará um jeito nos velhos teimosos que ainda insistiam em ser mercenários, para que os jovens abrissem um novo caminho. Seiya responde que fará isso. Ela gostava de sair e o treinamento de cavaleiro não era difícil para ela. Enquanto Seiya estava viajando por uma treta antiga com o Lorde, o seu pai acabou partindo. Ela dizia que puxou a ele e sabia como as coisas funcionavam. Em uma de suas viagens, ela encontrou um cara que aparentemente queria prender aldeões inocentes, como se fossem bandidos, e depois de mandá-los de base, ela mandou ele de arrasta para cima e dizia não se arrepender de suas ações e até estar aliviada por causa disso. Desde então, Seiya foi mandada de um lugar para outro, inclusive lugares perigosos. Depois disso tudo, ela se ofereceu como escolta do protagonista. Seiya dizia ter sorte por isso, já que Arel era preguiçoso, mas não era arrogante, mas que sempre que olha para ele, tem uma sensação confusa, que suas mãos eram macias e que era a primeira vez que ela se sentia daquele jeito. E o mais importante, a gentileza que recebeu dele, ela não sabia como retribuir. Então as garotas falam que farão de tudo para protegê-lo. Já o protagonista tinha muito talento com os estudos. Ele criou todo tipo de mercadoria para enriquecer o reino. Ainda fez a segunda princesa subir de nível, que virou especialista em aura apenas com sua teoria. E é por isso que o chamam de grande sábio cinzento. Ele tem 13 anos e basicamente faz o possível para não fazer nada. Enquanto isso no reino, eles comentam sobre Arel tá perto de fazer 14 anos e com isso atingir a maioridade. O Conde Tempest fala que o Prota já está mostrando seus talentos, então seria uma boa oportunidade para ele fazer uma cerimônia de maioridade. O rei parece não entender qual seria essa oportunidade, então eles comentam sobre as propriedades. O rei pergunta se eles estão falando de dar um território a Arel. Eles basicamente concordam. Logo o rei percebe que eles só queriam mandar o Prota para longe e estaria usando a cerimônia de maioridade como desculpas. O Conde fala que o nome do Prota não circula apenas entre os nobres, mas também em outros países, e por isso talvez o rei faça de Arel o próximo a assumir o reinado. O rei grita dizendo que isso é uma bobagem, que o herdeiro do trono era seu outro filho, e que o protagonista nem mesmo se interessava pelo trono. Um dos carinhas rebate dizendo que o problema eram os rumores que estavam se espalhando pelos outros países, e os jovens nobres estavam mostrando apoio ao protagonista ao invés de apoiarem o futuro rei. Ele diz que a opinião pública está variando, e mesmo que eles não quisessem o trono, o rei já deveria imaginar onde isso chegaria. Quando ele vai falar sobre o antigo reinado, o pai do protagonista o manda calar a boca, mas eles comentam que os nobres estão preocupados com a possibilidade de isso prejudicar a ordem da família real. Então eles mostram vários papéis com um possível apelo determinado a mudar a opinião do rei, mas o pai do protagonista continua convicto que aqueles caras só queriam mandar Arel para um lugar distante, e esse era o problema dos nobres. Eles pedem para que o rei não desconsiderem a vontade deles, então o rei diz que vai levar em consideração, e se houver um território adequado para o Prota, eles deveriam fazer uma recomendação. Enquanto isso, Arel dizia querer saber o que aconteceu durante a reunião. Ele dá uma olhada nos papéis e já sabe o que aconteceu. Arel percebe que querem lhe dar um território. Ele logo diz que na verdade só querem o exilar. O protagonista começa a rir que nem um louco, e na verdade ele comemora que vai ter um território só seu. Arel diz não se importar com o trono, e que aqueles homens eram apenas terroristas, e ter seu próprio território era 100 vezes melhor. Arel já começa a se imaginar descansando em uma casa gigante. O protagonista já começa a ver o lugar que escolheram para ele ir, e era o Farrilha do Norte. Lá parece bem frio, já que neva o ano todo. O Prota imagina que o cultivo lá é bem difícil, então ele avisa que terá que partir um mês depois da sua cerimônia de maioridade, e que ainda tem um ano e um mês para se preparar para ir para Farrilha. Então ele reúne todos os funcionários e avisa que só vai com ele quem realmente está preparado. O Prota diz que vai preparar uma posição para todos, e aqueles que o seguirem terão que agir com precisão. Arel percebe que seus alquimistas e a maioria dos outros querem ir com ele. Seiya pergunta por que Farrilha, e a protagonista questiona o que tem de errado, mas ela diz que não é nada e que morou lá por um ano, e que lá não é perigoso, apenas muito frio. Arel pergunta se é só isso, e ela fala que lá não tem muitos monstros. O Prota pensa que lá é muito frio, por isso os nobres querem o mandar para lá. Ele diz às garotas que pensava que lá era pior, por exemplo, um lugar cheio de monstros, ou que seria assado por dragões. Ele acredita que o mandaram para um lugar perigoso para se livrarem dele. Quando ele olha para as garotas, elas pareciam desesperadas e dizem que vão protegê-lo, mas ele fala que elas entenderam tudo errado. Enquanto as garotas estão fazendo a escolta, a
Asha pergunta a Seina o porquê ela não é honesta, mas Seina pergunta o que ela quis dizer. Asha fala sobre a reação dela sobre Farrilha, mas a garota explica que só era realmente muito frio, e a razão para os cavaleiros acamparem lá é para fugir dos monstros. Seina brinca perguntando se ela vai ficar lá, mas Asha a manda parar de fazer piadas e diz que seguiria o Prota até se ele fosse para um lugar muito pior, mas não imaginava que iriam praticamente expulsar ele. Seina diz que acha que elas não devem se preocupar, pois com certeza o protagonista tinha um plano, e era por isso que ia ficar tudo bem com elas. Asha diz que entendeu e mandaria uma carta para sua cidade natal. Seina diz que fará o mesmo. Enquanto isso, Arel está fazendo o projeto e pensando como sua mãe estava com sua partida em breve. Ele acredita que ela está com o coração partido, embora ele tenha ordenado à empregada que não dissesse a ela como era o território de lá. Ele também se preocupa com o último ataque que Kenya sofreu, então ele acha bom criar um meio de comunicação de ultra longa distância e círculos mágicos de teletransportes, pergaminhos mágicos ou até mesmo contratar um mágico exclusivo. Arel diz que vai pensar sobre isso e depois agora deveria se preparar para a mudança, já que aquele território não era um lugar perfeito para um ex-profissional viver despreocupado. O protagonista começa a se preparar para a sua independência, então chega à sua sala o tal mágico que ele queria. Ele percebe que já era um rosto conhecido. Já no começo, o protagonista pede segredo e Peian diz não contar nada. Arel pede para que ele faça um item e tem que ser o mais rápido possível. O mágico olha o projeto que foi criado e parece estar muito surpreso. Ele pergunta se foi o protagonista que fez ou outra pessoa. Arel diz que criou uma versão atualizada de um artefato que ativa o cérebro, que se chama o Colar do Sábio, exatamente o que ele deu para Kanya. Peian está realmente assustado com a inteligência do protagonista, pois o que ele criou, o efeito era 2 vezes maior em comparação com o que já existe, e o custo da produção é muito mais barato. Arel pergunta se o mágico consegue fazer. Ele responde que só precisa dos materiais necessários, mas o prota percebeu que Peian parecia meio que com o pé atrás de fazer uma versão melhorada do artefato de outra pessoa. Então o protagonista oferece bastante dinheiro para que o mágico mantenha aquilo em segredo, e logo depois ele dá o dinheiro para pagar os materiais necessários. O prota ainda diz que dará dicas para transações futuras. Depois do dinheiro, o mágico se rende aos seus pés e diz que pode deixar com ele. Arel pensa que o dinheiro é a melhor maneira de deixar alguém nos seus pés. Ele pede para que Peian faça aquilo ainda naquele mês, e ele, muito feliz, diz que vai fazer. Alguns dias depois, o mágico já entrega ao protagonista o colar, e depois de observar, Arel diz que Peian é bom e que agora precisa de 50 daqueles. Apesar de parecerem cansados, eles toparam. O prota pensa que aquilo não é injusto, perto das 100 vidas que ele já teve. Já em outro dia, o prota está dentro do carro com uma de suas escoltas, e ela era a Asha, e ela pergunta para onde eles estão indo. Ele fala que não é nada especial, que ele precisa escolher por conta própria. Asha pergunta se ele vai comprar algo, e ele afirma que sim, e eles estariam indo no mercado de escravos. Asha grita e diz que ele não pode.